Com a queda da União Soviética em 1991, a Ucrânia, nação recém-independente, herdou cerca de 3.000 armas nucleares deixadas por Moscou em solo ucraniano. A Rússia mantinha ogivas nucleares no Cazaquistão, Ucrânia e Bielorrússia, além, é claro, do próprio território russo. Após a dissolução soviética, naquele momento, o mundo tinha mais 3 potências nucleares, o que trouxe preocupações para o Ocidente sobre a proliferação nuclear. O entendimento é que os riscos de um conflito envolvendo estas armas é maior se mais países a possuírem. Os Estados Unidos, na época, junto à Rússia, fez um pedido para que os países entregassem as armas para a Rússia, em troca de acordos e garantias de segurança. Cazaquistão e Bielorrússia aceitaram devolver, mas a Ucrânia, que naquele momento era a 3ª maior potência nuclear do mundo, se recusou. Eles sabiam que os russos eram uma ameaça. O entendimento dos ucranianos era de que as armas eram um meio de persuasão para evitar possíveis agressões russas. Porém, também é verdade que a Ucrânia tinha apenas o controle físico das armas e não o controle operacional. A Rússia controlava os códigos necessários para operar estas armas. Porém, essa não era uma garantia que a Ucrânia não iria conseguir utilizá-las. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia propuseram o Acordo de Budapeste, no qual ficaria reconhecido a Ucrânia como um país independente e que os 3 países se comprometeriam a respeitar a soberania e as fronteiras da Ucrânia, em troca da desnuclearização de Kiev e a adesão ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Essas prerrogativas eram muito importantes para a Ucrânia, que ainda lutava por reconhecimento internacional, já que era uma nação recém-independente e passava por uma crise econômica. A Ucrânia, então, concordou em abrir mão das armas em troca de segurança e reconhecimento. O acordo foi assinado em 1994, na capital da Hungria, entre Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Em 1996, Kiev já havia devolvido todas as ogivas deixadas em seu território. Em 2014, a Rússia decidiu descumprir o acordo, invadindo e anexando a península da Crimeia ao território russo. A Rússia também criou e financiou movimentos separatistas em Donetsk e Luhansk, onde posteriormente enviou soldados. A Ucrânia, que cumpriu com sua parte no acordo e devolveu as ogivas, viu o acordo firmado sendo descumprido, tanto pela Rússia, que ocupou parte de seu território, quanto pelo Ocidente, que não a ajudou depois de ser invadida. A Ucrânia tentou por vezes invocar o Memorando de Budapeste, mas não obteve sucesso. Em 2022, a Ucrânia foi novamente invadida em uma guerra que já dura mais de 2 anos, o que traz a pergunta: será que se Kiev tivesse se negado a devolver as armas, a Ucrânia teria sido invadida? Países com armas nucleares correm menos riscos de serem invadidos, justamente pela capacidade de destruição das ogivas, que faz com que os invasores repensem seus planos. As armas nucleares são quase que uma total garantia de segurança para um país, com isso sendo visível na Guerra Fria, onde as 2 principais potências entenderam que um conflito entre ambos seria grandemente destrutivo para o mundo, e nenhum país ganharia com isso. Depois da segunda invasão russa, a Ucrânia buscou novamente o apoio do Ocidente, que só passou a ajudar quando os ucranianos resistiram em Kiev e os russos foram forçados a recuar, focando seus esforços apenas no leste do país. E também após protestos dos cidadãos europeus pró-Ucrânia em vários países. Os Estados Unidos e a Europa colocaram pesadas sanções contra a Rússia, além de fornecerem armas à Ucrânia. Cerca de 20% do território ucraniano ainda está ocupado pelos russos. Desde a invasão em 2022, o presidente russo Vladimir Putin faz ameaças de utilizar as armas nucleares, mostrando para o mundo qual país deveria ser proibido de portar este tipo de arma.